Os maiores buracos negros do universo. Prepare-se para se surpreender. Eles são os monstros cósmicos mais assustadores do universo. Gigantes invisíveis que devoram tudo ao seu redor, até mesmo a luz. Imagine um lugar onde a gravidade é tão intensa que nem a luz escapa. Hoje, vamos mergulhar no coração da escuridão, explorando os maiores buracos negros já descobertos. Alguns tão colossais que fazem nossa imaginação parecer coisa pequena. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre sua visão do cosmos. Antes de falarmos sobre os gigantes que espreitam no coração das galáxias, precisamos entender a natureza fundamental desses objetos misteriosos. O que é um buraco negro? Simplificando, podemos imaginar um buraco negro como uma região no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, absolutamente nada, escapa. Nem mesmo a luz. Imagine a Terra comprimida ao tamanho de uma jabuticaba. Essa é a densidade extrema de um buraco negro. A maioria dos buracos negros que conhecemos nasce do fim explosivo de estrelas massivas, muito maiores que o nosso Sol. Quando essas estrelas esgotam seu combustível nuclear, elas colapsam sob sua própria gravidade, implodindo em um ponto infinitamente pequeno e denso chamado singularidade. Ao redor da singularidade, existe uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Uma vez que algo cruza o horizonte de eventos, não há volta. A atração gravitacional é simplesmente forte demais. Não podemos vê-los diretamente, mas podemos detectá-los pela influência que exercem na matéria ao redor. Assim como existe uma variedade de frutas na feira, de mangas a jabuticabas, também existem diferentes tipos de buracos negros. Eles variam em tamanho e massa, desde os relativamente pequenos buracos negros estelares até os monstros supermassivos que residem no coração das galáxias. Os buracos negros estelares são formados pelo colapso de estrelas massivas. Eles podem ter massas de algumas vezes a massa do nosso Sol até algumas dezenas de vezes a massa solar. Mas os verdadeiros pesos pesados do mundo dos buracos negros são os supermassivos. Essas entidades colossais têm massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. A formação de buracos negros supermassivos ainda é um mistério, mas os astrônomos acreditam que eles crescem ao longo de bilhões de anos, engolindo gás, poeira e até mesmo outros buracos negros. Conheça os gigantes, Tom 618 e outros monstros cósmicos. Vamos embarcar numa jornada até os confins do universo observável para encontrar os maiores buracos negros já descobertos. Nosso primeiro destino fica a mais de 10 bilhões de anos-luz de distância, num quasar incrivelmente luminoso chamado Tom 618. Este objeto celestial abriga um dos buracos negros mais massivos já encontrados, com uma massa estimada em 66 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. É muita coisa. Outro gigante cósmico reside no coração da galáxia elíptica gigante IC 101, localizada a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra. E que tal um buraco negro com um apetite insaciável? Apresentando o buraco negro supermassivo no centro da galáxia Fênix A, acumulando matéria a uma taxa impressionante, engolindo o equivalente a uma massa solar a cada 2 dias. Por que esses monstros existem? Desvendando os mistérios do crescimento dos buracos negros. A descoberta de buracos negros supermassivos e ultramassivos levanta uma questão fundamental. Como esses objetos colossais se formam e crescem a tamanhos tão impressionantes? Uma teoria sugere que os buracos negros supermassivos se formam a partir do colapso de nuvens de gás gigantescas no início do universo. Essas nuvens poderiam ter colapsado diretamente em buracos negros, fornecendo uma semente para o crescimento futuro. Outra teoria propõe que os buracos negros supermassivos se formam a partir da fusão de buracos negros menores ao longo de bilhões de anos.
Imagine uma dança cósmica de buracos negros, espiralando um em direção ao outro, até que finalmente se fundem num evento cataclísmico. Independentemente de como se formam, os buracos negros supermassivos continuam a crescer ao longo de suas vidas, engolindo gás, poeira, estrelas e até mesmo outros buracos negros. Os astrônomos acreditam que colisões entre galáxias também desempenham um papel fundamental no crescimento de buracos negros supermassivos. Quando duas galáxias se fundem, seus buracos negros centrais podem espiralar um em direção ao outro, eventualmente se fundindo em um buraco negro ainda maior. Ao estudar esses objetos enigmáticos, os astrônomos esperam desvendar os segredos da evolução das galáxias e do próprio universo. Uma jornada sem volta. O que acontece se você cair em um buraco negro? Prepare-se para uma viagem hipotética ao desconhecido, enquanto exploramos o que aconteceria se você, por algum acaso cósmico, caísse em um buraco negro. Ao se aproximar de um buraco negro, você começaria a sentir os efeitos da extrema força gravitacional. Se você caísse com os pés primeiro, seus pés sentiriam uma atração gravitacional muito maior do que sua cabeça, esticando seu corpo como um puxa-puxa de festa junina, num processo conhecido como espaguetificação. À medida que você se aproximasse do horizonte de eventos, veria a luz ao seu redor se distorcer e se curvar, criando um espetáculo visual surreal. O tempo também começaria a se comportar de maneira estranha, diminuindo a velocidade à medida que você se aproximasse do buraco negro, até parar completamente no horizonte de eventos. As leis da física como as conhecemos se quebram dentro de um buraco negro, e qualquer coisa que cruze o horizonte de eventos é inevitavelmente puxada para a singularidade no centro. Epílogo. Os mistérios perduram. Continue explorando o cosmos. E assim termina nossa jornada pelos maiores buracos negros do universo. Da vastidão de Tom 618 ao apetite insaciável do buraco negro em Phoenix A, esses objetos enigmáticos servem como um lembrete constante da vastidão e do mistério do cosmos. Ao contemplar a natureza extrema dos buracos negros, somos confrontados com a vastidão do desconhecido, com os limites da nossa compreensão do universo. Mas, em vez de ser uma fonte de desespero, esse mistério deve servir como um chamado à ação, um convite para continuar explorando, questionando e buscando respostas. Então, continue olhando para cima, continue se perguntando e nunca perca a curiosidade sobre o cosmos.